Oi, gente, tudo bem? Era pra eu ter gravado esse vídeo no dia 28 de junho, que foi quando efetivamente encerraram as atividades acadêmicas, né, discentes na Emerge. né? Foi quando eu fiz a minha última prova e eu fiz esse vídeo hoje porque eu queria fazer um balanço bem rapidinho de como foi esse semestre e mais ainda, mais do que isso, falar do período de provas, né? Inclusive do período de provas finais. Como é que foi a minha jornada, tá? Como que foi esse semestre, primeiro semestre, CP1 lá na Emerge. Então, as provas começaram, né? Na verdade, você faz provas desde que você entra. Eu tive prova em fevereiro de português, depois tive de penal. A cada 15 dias, né, do módulo da matéria, você faz uma prova. Mas você só sabe do resultado da prova 15 dias depois que você faz essa prova, né? Então você já vai juntando aí, essa daí entra na prova final, essa daí entra na prova final. E, e eu, diferentemente de toda a minha jornada acadêmica, todo mundo fala assim, Kelly, você é inteligente. Não, Kelly, você é inteligente. Eu nunca acreditei muito nisso, não. De verdade. Não tô fazendo... Ai, não, ela quer elogio. Não, mentira. Não é isso, não. Eu sempre me considerei super valorizada, né? Eu não sou aquele tipo de pessoa que escuto uma vez, absorvo e levo pra vida. Não. Se eu não sentar o bumbum, se eu não fizer estudar, eu não passo, eu não assimilo e a minha memória também não é muito boa, tá? Não é muito boa mesmo, pra tudo. Então, eu tenho que estudar, né? Fiz a prova de penal, fiz a prova de português e logo no começo do semestre, em março, eu já sabia que eu estava em duas provas finais, porque lá você faz a prova regular, né, do semestre e tem a prova final. A prova final é como se fosse a recuperação no ensino fundamental, no ensino médio. Então, é a recuperação. A Emerge também tem uma recuperação, né? E se você ir lá na Emerge, já vai ter essa mudança nesse período, porque antes, se você ficasse em duas matérias, em mais de duas matérias reprovado, você teria que repetir o semestre. Você não podia cumprir dependência. Exemplo, eu estudo no turno da noite. Fiquei reprovada em 3 matérias. Aí eu vou cumprir 3 matérias no turno da manhã. Não é assim que funciona. Se você ficar em 3, você reprova o CP. Nesse semestre agora, com essa mudança de direção e tudo, agora se você ficar em 4 matérias. Se você ficar em 4 matérias, você repete o CP. Você não tem a possibilidade de cumprir dependência em turno diferente do que você estuda, né? E outra coisa, cada matéria que você faz de recuperação, né, de dependência, no caso, agora pode, no próximo semestre, até 4, você paga R$ 678 por matéria. Além de ter que se desdobrar entre o turno da manhã e da noite, né? Eu hoje moro em Nova Iguaçu, inclusive estou em processo de mudança de casa, por razões alheias à nossa vontade. O proprietário hoje pediu, hoje não, né? Na verdade foi no começo de junho, e deu prazo pra gente até o dia 30 de julho para desocupar a casa, porque por questões pessoais dele, né? Ele tá precisando em tudo, pessoas boníssimas, não tem o que fazer. Então, nesse período aí de prova final e período de férias, né? Porque as férias começaram mesmo no dia 13 de junho, para quem não ficou de recuperação, tá? A última prova regular foi no dia dos namorados, no dia 12 de junho. Mas quem ficou fez prova até o dia 28 de junho, né? Até o dia 28 de junho tivemos provas na EMES para quem ficou de recuperação. Então, eu fui fazendo tudo, então já em março eu já sabia que eu estava de recuperação em português e penal. O meu começo de CP, eu não lembro nos vídeos se eu falei que eu sou péssima de memória.
foi meio conturbado, eu tava trabalhando e tinha que faltar por causa do trabalho e tudo mais. Até que, conversando com meu marido, nós temos uma empresa, eu decidi que dividir e conquistar era o que devíamos fazer. Então eu tô me dedicando a cuidar da minha casa, do meu filho, do meu marido e de estudar, né? Eu fico responsável pelos cuidados da casa e de estudar. Então foi meio nebuloso esse meu começo na Emerge, porque eu tinha que me dividir entre trabalho, Emerge, além de cuidar da casa, né? Então a parte do trabalho, como nós trabalhamos juntos, ele pode sanar, né? Então eu tô cuidando das outras duas partes. Então, em março eu já sabia que eu estava em 2 provas finais. E eu ficava na minha cabeça: não, você não pode ficar mais, você não pode ficar mais, você não pode ficar mais, porque as provas regulares já são bem tensas, né? As provas regulares já são... você estuda ali o módulo todo, por exemplo, contratos. Você vai estudar a parte toda de contratos em 15 dias, né? E você faz uma prova sobre aquilo. E a prova são algumas questões objetivas, algumas questões discursivas. E tem aquela pressão, né? O meu calcanhar de Aquiles nesse CP foi a pressão que eu coloco em mim. Eu me cobro demais, eu me julgo demais, né? Eu tô trabalhando isso para poder continuar na Emerge, porque eu não quero ser torturada, né? Eu não quero que a Kelly me torture todas as vezes que eu vou olhar no sistema e ver minha nota, toda vez que eu vou fazer uma prova. Então, eu tenho que trabalhar esse mês, eu estou trabalhando isso em mim, né? Porque não adianta, eu quero viver a Emerge, eu quero curtir a Emerge. Eu amo estar ali. Não é fácil, gente, não é fácil mesmo, não é fácil mesmo, tá? Eu acho que até para quem só estuda, né, sem ter outras responsabilidades, quem só estuda não é fácil, porque a pressão é muito grande, a cobrança é muito grande. Primeiro a nossa cobrança interna, depois a cobrança externa. Eu percebi que eu não sou madura o suficiente a ponto de não me comparar com o outro. Isso, gente, causa uma bad gigantesca. Então, aí fiz as provas e fui descobrindo que eu estava ficando em mais provas finais, em mais provas de recuperação, né? Depois eu descobri que fui fazendo prova, aí empresarial, que eu achei que eu iria bem, porque eu assimilei bem a matéria, aí constitucional, processo penal, né? Isso aí já são 5, né? Resumindo, eu fiquei em 5 provas finais, né? Determinado dia eu fiz prova, porque calhou de cair no calendário, 2 provas finais no mesmo dia. Aí eu fiz processo penal e empresarial no mesmo dia, né? Então, fiz e fui pegando o resultado, né? Toda hora o pessoal colocar no grupo: gente, saiu a prova de tal, saiu a nota da prova de tal. Eu ia lá olhar. Resumindo mais uma vez, eu passei em 4, mas fiquei empresarial, né? Então teria aí que me desdobrar para poder pagar esses R$678 de empresarial, além de voltar à rotina de acordar na madruga. Porque para eu estar na Emerge 8 horas da manhã, eu preciso acordar 4h30, né? Meu trem sai 6h13. Aí eu chego na Emerge 7h50. Então, acho que a pior parte, né, vai ser essa. Por quê? Nós pagamos julho, que é a rematrícula, mas não pagamos agosto. Só vamos pagar a mensalidade agora em setembro. Então, o dinheiro que eu pagar em agosto, eu vou pagar em setembro a dependência que eu vou ter que cumprir, né? O que eu tinha para falar, acho que é basicamente isso, né? A questão das provas, o que acontece se você ficar de recuperação, o que acontece se você reprovar na EMEG. E outra coisa, tá no manual do aluno do próximo semestre. Eu fiquei empresarial, eu fiquei independência empresarial, reprovada em empresarial. Se porventura, no módulo seguinte, eu ficar reprovada de novo em empresarial, eu sou automaticamente desligada da escola. É isso. O manual tá dizendo claramente lá. Eu posso ficar em outra matéria, né, cumprir dependência da mesma forma, mas se eu ficar em empresarial de novo, eu sou automaticamente desligada da escola, né? Então eu não quero isso. Eu tô montando aqui um
uma tática de guerrilha, uma tática de guerra para não passar o sufoco, gente. Ir para a prova final, né, EMERGE? Acho que na faculdade, na escola já é complicado, né? E eu não tinha essa experiência antes, porque assim, eu não ficava. Eu estudava e conseguia passar. A EMERGE, ela te fornece um suco diário de assim, meu amor, você não é isso não, vamos cá, vem cá. Vem acertar isso aqui. Vamos caminhar direitinho? Você não quer? Então é isso. Não tem meio termo, não tem conversinha. É aquilo e é aquilo. E eu acho muito certo. Eu acho muito certo porque a gente tende a se nivelar pela maioria. E não... quando você se presta a fazer um concurso do gabarito que é uma magistratura, uma prova para juiz, né, que é o meu foco, meu objetivo... você não pode ser mediano, você não pode se nivelar pela maioria, você tem que ser diferente. E eu tava sendo igual, né? Eu ouvi esses dias um podcast que uma maravilhosa, que se nos tornamos amigas, ela me falou no podcast de um cara chamado JJ. E ele falou lá algo de um livro que ele leu que faz muito sentido. Não tem como você sempre ter resultado 100% se você não se dedica 100%. Não tem como, né? Eu dei a pausa aqui porque apareceu que meu celular tá com espaço suficiente. Então vou resumir esse vídeo aqui agora. Então não tem como. E eu fiz isso. Eu me doei menos de 50% para tudo. Eu queria tudo. Então não teria como eu atingir o objetivo 100% como eu queria. Mas esse semestre agora, a intenção é que tudo mude, tá bom? E é isso, gente. O semestre acabou, as aulas já estão começando, na verdade, dia 24 de julho já recomeçam as aulas na EMERGE. Eu queria ficar mais um pouquinho sem me deslocar pro centro, porque o estudo tem que continuar, independente das férias. Eu continuo estudando, mas o deslocamento poderia lá em agosto, né? Mas é isso, gente. Quem entrou na última prova, parabéns. Seja bem-vindo à EMERGE. E é selva, tá? Tchau.